Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Fábia para mediar essa mesa. Vou fazer a apresentação dos nossos palestrantes primeiro, e depois a gente passa para as falas. Pode ser? Você pegou o seu tradutor? Eu esqueci. O meu está aqui. Eu vou lá pegar. Então, a Valéria Siqueira Castro Lopes, ela é doutora e mestre em Ciência da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da ECA, USP, graduada em Relações Públicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e é docente dos cursos de Relações Públicas da ECA e da Faculdade Casper Libero, professora do curso de especialização em Gestão Estratégica de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, também na ECA. É pesquisadora e consultora na área de mensuração de resultados em comunicação organizacional e relações públicas, editora adjunta da Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, Organicom, e coautora dos livros Relações Públicas, História, Teoria e Estratégia nas Organizações Contemporâneas, Relações Públicas Estratégicas e Comunicação Organizacional Estratégica, Aportes Conceituais e Aplicados. A Mariela Ravanal vai falar em seguida, jornalista com diploma em Gestão de Marketing e mestrado em Gestão de Recursos Humanos e atualmente diretora da Comunicação da Universidade de Chile. Tem ampla experiência em comunicação estratégica e gestão de ativos intangíveis. E o Manuel Bonhecker é coordenador de comunicação institucional da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, e atua como consultor em comunicação estratégica. É formado em jornalismo, fotografia e produção de conteúdo e atua em uma perspectiva estratégica, combinando a narrativa com a análise estrutural. Acredita na comunicação como ferramenta de gestão e nos relacionamentos como plataforma para o desenvolvimento. A mesa vai ser estruturada, então, em dois momentos distintos. Primeiro, a professora Valéria vai fazer a sua apresentação, até 30 minutos, e, em seguida, Mariela e Manuel vão fazer a exposição com base também na questão da mensuração, cada um com 15 minutos. Então, a gente agradece, em nome do CICO, imensamente a participação de vocês e passo a palavra para a professora Valéria. Obrigada, Daniel. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Emocionada também, Fábia, por estar aqui. É uma honra poder abrir, né, com a conferência que você me deu como tarefa, trazer para esse evento que é tão importante, o 7º ciclo. Bom, quando Fábia me fez o convite e eu fui pensar que recorte trazer, eu entendi que fazia todo sentido discutir abordagens teóricas de mensuração, um tema que é muito abordado na perspectiva da prática do fazer comunicacional. No entanto, os estudos que eu conduzi à época da minha livre docência, há 2 anos, coincidentemente, completaram 2 anos essa semana, me mostraram que nós temos uma frente de pesquisa se desenvolvendo numa perspectiva crítica, que eu entendo seja completamente convergente com o tema do Congresso e muito pertinente trazer essa discussão para a tarde de hoje. Daí o título proposto, Resultados para quem? Mensuramos há 50 anos, mais ou menos, pensando exclusivamente a comunicação e os resultados de comunicação centrados nos objetivos organizacionais. E hoje eu quero trazer algumas provocações. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas e espero poder compartilhar do conhecimento trazido também aqui pelos colegas, com os quais eu pretendo aí trocar bastante. Bom, a minha agenda vai se estruturar, num primeiro momento, nesses 3 tópicos, né? A gente vai falar primeiro das implicações do conhecimento disciplinar nos estudos de mensuração, que eu entendo também seja uma questão importante para refletirmos a nossa produção no campo da comunicação e das suas diferentes frentes disciplinares, né? Relações públicas, jornalismo, publicidade e propaganda. A minha perspectiva
vai ser centrada na perspectiva de relações públicas. Minha área de formação, meu campo de atuação profissional e também lugar da onde eu enxergo o tema mensuração de resultados. No segundo momento, então, nós vamos discutir algumas das abordagens teóricas encontradas na literatura sobre mensuração de resultados e depois nós vamos falar do que eu chamo aí de processos e estruturas de avaliação e mensuração de resultados. Para começar essa discussão das implicações, né, do estudo disciplinar no campo dos estudos de mensuração, eu quero resgatar aqui uma discussão que, a meu ver, faz todo sentido, né, para desenvolvermos uma linha de raciocínio, que é pensar como produzimos conhecimento. Né? Então, uma perspectiva epistemológica, teórica e epistemológica do tema. E, a partir disso, eu resgatei dois chamados pilares da certeza da ciência, numa perspectiva de como produzimos ciência ainda hoje, pensando num processo que é muito centrado nas ciências físicas e biológicas, nas chamadas ciências duras. Né? O primeiro princípio, que é da disjunção ou da separação, entende que um fenômeno, para ser estudado, né, ele precisa ser decomposto. E isso nos leva a uma hiperespecialização e uma compartimentalização disciplinar. Um outro pilar que eu trouxe reforça o primeiro, que é o pilar da redução. Só é possível a gente conhecer aquilo que é mensurável. Aliás, a gente tem vários autores no campo da gestão, né? O Porter é um deles, o Kotler também fala isso, só é possível mensurar, né? Aquilo que é tangível, que está posto, que está feito. Mas, se nós pensarmos que somos um campo disciplinar das ciências humanas, né, das ciências sociais aplicadas, e que trabalhamos com fenômenos de natureza humana, a comunicação é um fenômeno de natureza humana, muitas vezes fica difícil de mensurar, não é? E esse princípio, ele reforça o princípio da separação das áreas de conhecimento, né? E aí se dá um início de uma crise paradigmática no nosso campo, em que o conhecimento disciplinar nos afasta e nos coloca em feudos, em linhas de produção de conhecimento que se especializam e se especificam cada vez mais e que passam a concorrer entre si. No entanto, eu me refiro aqui a um estudo que a professora Lee Edwards fez, um artigo que está publicado, se não estiver enganada, na Public Relations Review, que ela vai discutir o objeto das relações públicas, né? E como que diferentes linhas teóricas que, a princípio, se mostram divergentes, elas são, na verdade, complementares. E ali ela vai discutir esse olhar do conhecimento compartimentalizado, disciplinar, em que, muitas vezes, essas linhas não conseguem trabalhar o paradoxo, o que é dialético, e a gente se encontra numa situação hoje, né, que é muito paradoxal e dialética. A comunicação ela está imbricada num contexto social que demanda um olhar diferenciado. E eu lanço aqui até uma discussão que propus numa disciplina da pós esse semestre, junto com o professor Sérgio, que está aqui conosco essa tarde, de desafios que estamos enfrentando, que vamos enfrentar e que demandam um olhar interdisciplinar. Esse olhar compartimentalizado e disciplinar já não faz mais sentido, né? Para que nós possamos dar conta desse paradoxo, desse dialético, e que possamos construir, de fato, um movimento de diálogo, dialógico, nessa realidade. Então, esse conhecimento disciplinar, ele
deixa zonas cinzentas em que alguns objetos se alocam. Então, eles acabam não pertencendo a nenhuma dessas áreas pré-demarcadas e, portanto, ficam à margem, excluídos dessas discussões. Eu sinto que mensuração, e falo aqui, genuinamente sinto que mensuração é um desses temas. Isso me incomoda muito, né? Me incomodava, e daí o tema ser trazido para a livre docência. Bom, então, a abordagem disciplinar, ela muitas vezes não dá conta desses problemas e desses objetos das ciências humanas e sociais, não é? E trouxe aqui uma outra pergunta: em que medida o campo disciplinar da comunicação e os seus campos também estão sendo impactados por essa especialização extrema? Tá? E se talvez não tenhamos que fazer um movimento contrário, tá? De trabalharmos conjuntamente de forma interdisciplinar. E, por último, a questão que eu coloco é se a mensuração de resultados e outros objetos de estudo, assim como mensuração de resultados, não se encontram, então, nessas áreas cinzentas, nesses gaps entre as especialidades, e daí tanta dificuldade da gente avançar nos estudos desses temas, desses objetos. Bom, feita essa introdução, né, essa problematização, digamos assim, eu vou lançar um olhar sobre os estudos que nós encontramos na literatura. Eu fiz, basicamente, nessa livre docência, uma revisão da literatura sobre os estudos de mensuração. Se nós fizermos uma linha do tempo, em homenagem ao nosso homenageado, que eu já vi que ele gosta de linhas do tempo, querido Simeone, esses estudos começam na década de 1970, então temos aí 50 anos de trajetória. Tá? E começam num movimento similar ao encontro que Fábia falava, né, que se encerra hoje, dos assessores de comunicação, entre profissionais de comunicação, capitaneado pelo professor James Grunig, na Universidade da Califórnia, ainda na época, para discutir, de certa forma, meios de se padronizar processos de mensuração e de se formar profissionais mais capazes para lidar com esse desafio da mensuração em comunicação. De lá para cá, observa-se uma série de estudos que vão convergindo e chegam a algumas premissas. Uma delas, essa que eu trouxe, que o planejamento estratégico de comunicação, ele é imprescindível. A gente não consegue mensurar se não fizermos um planejamento, dever de casa, não é? E esse planejamento, ele tem que estar alinhado ao plano de negócio. Falar de comunicação estratégica significa pensar a comunicação no âmbito da estratégia, seja essa organização uma empresa, uma corporação ou uma universidade, não é? Essa indissociação do planejamento de comunicação ao planejamento organizacional é uma premissa. E, por conseguinte, devemos também pensar no alinhamento dos objetivos de área e de negócio. Bom, a partir disso... Poxa, eu estou voltando. Bom, a partir disso se estabelece uma discussão do que é avaliar e do que é mensurar. Tá? O primeiro desafio que eu encontrei no meu exercício de revisão bibliográfica, ainda na tese de doutorado, há 20 anos, foi entender o que significava cada um desses termos. Então, o alinhamento conceitual foi o primeiro passo nesse trabalho. E àquela época era muito difícil haver essa distinção, porque as palavras e os termos eram usados de forma indistinta. Ainda hoje a depender do material que você vá consultar. E aí o meu esforço foi no sentido de sistematizar. Quando eu comecei essa trajetória, eu pensava numa tese que ia ao encontro do que a professora, colega, desculpe, Mariela, vai trabalhar hoje, né, de demonstração da contribuição econômico-financeira da área, valoração. E eu descobri que, na verdade, nós não tínhamos isso. Esse era um tema
que, na verdade, era nem um pouco desenvolvido. Isso em 2025, são 20 anos. Esse ano são os anos das comemorações. E então eu tive que buscar a questão da interdisciplinaridade, eu tive que ir para a área de gestão e de negócios para buscar referencial teórico que pudesse me dar um suporte nessa tarefa. E aí eu encontrei esses dois termos que hoje me parecem fazer muito mais sentido do que aquela época, né? Que é eficácia e eficiência. E está muito alinhado com toda uma discussão de mercado. Eu ouço muito os meus alunos de graduação falar, e até mesmo os de pós, que têm demandado muito uma disciplina sobre esse tema, de KPI. Né? KPI, resultado é KPI, KPI. E aí também eu fui estudar, e bom, há uma série de denominações que são usadas de forma inadequada. Se a gente for pensar em KPI, a gente está pensando em performance, em eficiência. A gente avalia processo, né? Enquanto eficácia é resultado. Óbvio, são processos intimamente intrincados, porque eu olho para a minha performance, vejo se eu estou, né, desempenhando bem, se as ações que eu planejei estão sendo conduzidas de forma adequada e, obviamente, se isso ocorrer, eu chegarei no resultado. Óbvio, existem fatores externos, tá, fora do meu controle, que podem afetar o resultado, mas dentro de todas as condições de pressão e temperatura controladas, digamos assim, se eu tiver uma boa performance, eu terei um bom resultado, o resultado esperado. Então, eles se complementam. E aí faz toda a diferença a gente entendendo esses conceitos, olhar para os modelos e o que eles estão propondo, cada um dos autores. São inúmeros modelos. Eu, obviamente, não vou mergulhar em cada um deles, senão a gente não teria tempo para isso. Vou passar só por alguns para que vocês tenham ideia do que eu estou falando, e aí vou deixar esse material, né, com todas as referências para vocês poderem depois usufruir dele. Bom, então, nessa primeira trajetória, o que a gente está vendo? Um olhar por busca de padronização de processos, uma indústria ainda muito incipiente, que está buscando se firmar, né, diante do seu mercado. Não que isso tenha mudado muito de lá para cá, né? Mas nós temos, então, uma influência dos modelos lógicos que vão surgir lá na administração pública em especial. Então, todo esse processo de planejamento lógico que a gente tem está na área de gestão. A gente importa isso e começa a estruturar esses modelos também dentro de uma lógica de comunicação linear. Uma comunicação que é unilateral, que é linear, e tem ainda uma perspectiva teórica ainda muito funcionalista, estruturalista, porque é o fazer, né? Então, essa perspectiva é o que preponderou até o início da segunda década, né, de 2000. Ok? Eu diria que dos anos 2012 em diante é que começam os estudos de caráter mais crítico. E isso converge, então, para uma comunicação que é unilateral, centrada nos objetivos de comunicação e de negócio da organização. Então, a organização é o pilar desse processo. E uma persuasão, uma comunicação persuasiva no sentido de que os resultados são mudanças que a organização pretende. Né? Os públicos, eles giram em torno dos interesses da organização e são manejados, né, em função disso. Bom, nessa lógica, então, a gente tem a demonstração da contribuição de valor, né, pela comunicação como um interesse que só vai ser desenvolvido em estudos mais à frente, mas ela já está posta ali. No sentido de justificar a área, no sentido de demonstrar que ela é uma área, sim, que contribui para o negócio e merece investimento. O deslocamento desse eixo de uma escola mais tradicional para uma escola crítica só vai aparecer, então, mais à frente, e
Com ele, a gente percebe que essa comunicação mais persuasiva, centrada nos objetivos e interesses organizacionais, muito lateral, muito unilateral, se move para uma outra conformação, para um outro modelo comunicacional, numa comunicação dialógica, né, bidirecional, em que o valor ele é construído de forma coletiva. Então, a palavra cocriação, colaboração, eu anotei alguns dos termos para a gente trazer aqui. Então, coprodução, colaboração, cocriação, são termos que vão aparecendo em diferentes autores. Dessa primeira fase, então, a gente tem esses modelos aqui. O PI, né, Planejamento, Implementação e Impacto, ele vai ser proposto lá na década de 80, num livro que, fora do Brasil, tem uma influência muito grande na formação de graduação. Por incrível que pareça, ele não foi traduzido em português. Quem é da minha idade aí vai lembrar provavelmente de Canfield. A gente foi ensinado no Canfield. Fora do Brasil, esse livro tem inúmeras traduções, até em chinês. Tem uma influência muito grande. É a primeira proposição de organização de um processo de mensuração. A macrocomunicação, do professor Jim McNamara, ele faz ali uma atualização em 2002. E a régua da efetividade, que eu acho que aqui no Brasil é bastante conhecida, eu acho que é a mais difundida, até por conta do dossiê sobre mensuração de resultados que nós publicamos na revista Organicon em 2005, né? Então, ele acabou se popularizando bastante. Mais à frente, nós temos a proposta do professor Tom Watson, que ele já traz um pouco do olhar da comunicação estratégica, de resultados de longo prazo. Ele já começa a trazer a discussão de criação de valor, o olhar de ativos intangíveis aparece aqui, professora, só que ainda dentro dessa lógica da organização controlando o processo, não é? Esse outro modelo da German Public Relations Association, em associação com a International Controller Association, o Communication Controlling, ele também prevê resultados de comunicação contribuindo para o alcance dos objetivos de negócio, e ele é bem didático, eu particularmente gosto dele. Então, para quem quiser depois pesquisar, eu acho que ele é mais fácil de aplicar para quem está em campo, sabe? Planejando no dia a dia, colocar isso em prática, é mais simples do que o do Watson. E a AMEC é mais simples ainda, porque a associação, ela foi criada em 2011, se não me engano, 2010, 2011, e ela gira em torno da discussão de mensuração, óbvio, é um olhar para a prática, mas é interessante, é um espaço para quem quer aprofundar, ter trocas ali. E eles desenvolveram, junto com o professor Jim McNamara, da Universidade Tecnológica de Sydney, a partir dos dois modelos que eu já passei aqui dele, né, essa proposição do Integrated Framework. Você vai lá no site, se cadastra, faz um login e usa a ferramenta, vai ser feliz. Tem todo o material que instrui o uso da ferramenta, então é bem didático para quem quer colocar na prática. Eita, foi. Bom, então a mudança de paradigma que eu falei. A gente tem uma realidade pós-moderna complexa, que exige, né, uma comunicação bilateral e dialógica, e dentro dessa realidade, os teóricos, na perspectiva crítica, teóricos de relações públicas, que lançam um olhar crítico para esse processo, chamam, né, para reflexão. Vamos mudar o foco. O interesse não pode ser privado, o interesse tem que ser público. Vamos mensurar resultados que são entregues para a sociedade, não resultados que interessam apenas às organizações. E isso converge
para uma postura de debate e escuta. Aqui tem um sem número de autores interessantes que eu podia trazer para vocês também. Eu escolhi um para aprofundar, porque ele vai falar muito dessa questão da complexidade. Ele usa um termo que é o termo do problema intratável. O que é um problema intratável? É difícil de lidar, mas ele não é que ele não tenha solução, tá? Que é o professor Luke Capizzo, da Universidade de Michigan. E quem tem trabalhado fortemente escuta organizacional, tem uma longa pesquisa a esse respeito, é o professor Jim McNamara, da Universidade de Sydney. Ele que tradicionalmente vinha de uma linha teórica, funcionalista, estruturalista, fez uma guinada, um 360 nos anos 2015 e 2016. Ele começa a publicar nessa perspectiva crítica e ele enveredou por esses estudos de escuta organizacional. Então, o professor Luke Capizzo, esse diagrama aqui fui eu que construí a partir da leitura dele, né? Ele vai trazer para a gente uma discussão muito centrada em uma realidade pós-moderna, muito polarizada, em que questões sociais, questões políticas e conflitos religiosos desembocam em crises de toda a natureza e que vão impactar não só as organizações, mas todos esses públicos envolvidos e públicos que se tornam cada vez mais ativos, com posições antagônicas. Então, é nesse pano de fundo que esses problemas intratáveis aparecem. E Hannah Arendt, para ele, é um referencial para construir um caminho para as soluções aqui, nesse cenário que vivemos da pós-modernidade conflituosa. Tá? Então, nós temos duas linhas, né? A que trabalhávamos anteriormente, numa realidade muito mais controlada, num contexto muito mais tranquilo, em que navegar era mais fácil, digamos assim. Os problemas existiam, as controvérsias estavam fundamentadas nesses problemas, né? Obviamente, na perspectiva de RP, o que a gente faz? Tá? A gente vai gerenciar os relacionamentos em torno dessa controvérsia e sempre buscando o quê? O consenso. Na ideia de que haveríamos, a partir disso, um ambiente de certezas do que deveria ser feito, do que deveria ser discutido, debatido, e que todos os interesses das partes envolvidas seriam resolvidos e atendidos. Mas é um mundo muito cor-de-rosa, a realidade não se dá, não se dá dessa forma. E hoje a gente tem problemas, sim, mas muito mais difíceis de tratar. A controvérsia se dá da mesma forma. A gestão de relacionamentos é uma opção de abordagem para esses problemas intratáveis, só que o dissenso está posto. E qual é o nosso problema? Dentro daquele olhar disciplinar, compartimentalizado, a gente olha o dissenso como um problema. Oxe. Como um problema, e não é um problema, é uma alternativa de olharmos as diferenças. Né? A pluralidade de histórias, de narrativas, o que é divergente, né, entre as pessoas, pode ser visto de uma maneira muito interessante, não para nos separarmos, dividirmos, para somarmos esforços. Então, a ideia do valor compartilhado está aqui, né? Precisamos mudar o mindset, a perspectiva, como olhamos o dissenso e lidamos com o dissenso. O conflito, né, ele é uma contingência, está ali, mas ele também pode ser trabalhado como uma força motriz para produzir novos valores, valores comuns, né, construídos nessa troca, nesse dissenso. E vai permitir, então, que a gente passe a entender que esses atores são interdependentes também. Tá? Então, a ideia de stakeholder, de fato, está, né, centrada aqui. Nessa perspectiva, a gente tem outros modelos, em menor número, claro, porque é um tempo menor também de discussão e de produção. Eu fiquei um pouco titubeante, fui para lá e fui para cá, e acabei alocando aqui o modelo de mensuração do professor James Grunig,
mensuração de relacionamentos, porque ele de certa maneira, é um precursor. Ele começa a falar disso, de um valor da comunicação, na medida em que ela garante que os objetivos organizacionais são valiosos para os públicos. Ou seja, temos, de fato, um papel estratégico, interferiríamos, tá, na definição desses objetivos, dizendo isso vale, de fato, trabalharmos, é um resultado, é uma busca por resultado que interessa a outros públicos envolvidos, partes envolvidas. Ainda que ele fale muito de comunicação corporativa e olhe para a empresa no geral, tem ali, né, um olhar diferenciado dentro dos modelos que surgem na década de 90 e depois no início dos 2000, onde ele se alocou. Então, ele estava um passo à frente. Por isso que eu coloquei ele aqui, né? Mais recentemente, então, a gente tem esse modelo proposto pela professora Anne Gregory, o modelo 4x4, que ela vai falar de a necessidade de pensarmos as organizações num contexto social e refletirmos sobre o seu papel social. Eu acho que esse é um ponto. E aí, pensar as organizações na perspectiva de um ator social com um papel, com uma função social, também é pensar as relações públicas e a comunicação na sua perspectiva social. Tá certo? Estou terminando. Obrigada. E aí, a partir disso, criarmos valor coletivo, de forma coletiva. E isso também vai aparecer depois nesse outro modelo que ela propõe em conjunto com o professor McNamara em 2019. Então, são esses os modelos que jogam esse olhar para fora, para o contexto, para o dissenso, para os interesses que são divergentes e a necessidade de uma escuta ativa. Bom, então, encerrando. Não era mentira. Não era mentira, tá vendo? Nós temos a complexidade do entorno que demanda de nós, né, uma atenção maior à rede de relacionamentos, aos nossos públicos, a uma escuta organizacional para alinhamento ascendente. Aqui é uma outra discussão, senão eu ia ficar abrindo muita discussão, eu não trouxe isso, mas esse alinhamento que eu falava, né, de objetivos organizacionais, ele se dá top to down. E ele vai estar muito centrado no que a organização quer. Aqui é de cima para baixo, né? Eu vou para o contexto e olho os pares, olho a princípio todo mundo que está dentro da organização, abaixo da linha de gestão. Então, ele é horizontal, ele é vertical ascendente também, e não só vertical descendente. Então, essa escuta ampla que está na base lá dos estudos do professor Jim McNamara, estou vendo aí a Cleusa, que eu sei que você gosta desse tema, não sei se você conhece ele, está muito presente nessa discussão de mensuração. A gente tem que virar a chave e olhar os resultados que são de interesse para esses outros públicos com os quais lidamos no ambiente social. A organização é mais um ator social, apenas mais um, né? O valor de relações públicas, como eu disse, a minha perspectiva é em relações públicas, está no alcance da legitimidade organizacional, que é construída coletivamente nessas trocas e nesse diálogo, e, consequentemente, a reputação. A reputação é uma mera consequência, né? E a compreensão de que nós temos uma cadeia de resultados por meio da qual vamos demonstrar valor. Então, daí o ativo intangível. A dificuldade de mensurar está nisso, porque nós olhamos para uma dimensão que é tangível e a comunicação não lida apenas com o tangível. E o resultado da comunicação não está isolado, porque ela é meio, ela é processo. Então, ela depende também do resultado de outras áreas. Bom, isso é um pouco do que eu preparei para trazer hoje para a gente discutir. Agradeço muito a atenção de vocês, o tempo de vocês. Espero ter contribuído. Obrigada.
Muito obrigado, Valéria. A gente agora, então, vai passar para os nossos dois expositores, começando com a Mariela Ravanal, 15 minutos de exposição. Muy buenas tardes. Espero no pasarme por los 15 minutos. Bueno, yo les voy a hablar de problemas, ¿cómo eran? Complexos. Problemas complejos. Problemas intratables, así lo tradujo. Bien, desde mi organización hemos intentado persistentemente y durante varios años avanzar en la medición de resultados en comunicación, justamente pensando en que es necesario relevar la comunicación al nivel estratégico que queremos y afirmando que solo dando cuenta de ese beneficio que trae la comunicación, de ese plus que ponemos a nuestro trabajo, podemos reforzarlo de mejor manera. Agradezco a los organizadores el haber considerado mi nombre y gustosa de poder conversar con la mesa y con esta diferente experiencia que tenemos. Muy interesante los teóricos que usted nos planteó, los vamos a revisar. Hay algunos a los que conozco y hay otros a quienes no, así que vamos a revisar. Vamos a hablar. Sí. Ay, no sé cómo es esto. Aquí. No. Muy bien. De terceiro. Ese del medio. Bien. Bueno, ¿qué hacemos en la comunicación universitaria? Voy a contarles un poco el caso de la Universidad de Chile, que es desde donde vengo. En la comunicación universitaria vinculamos a distintas personas de esa organización, proyectamos el quehacer de esa organización e intentamos cohesionar tanto a la comunidad interna como externa. Esas tres tareas no son para nada fáciles, porque tal como decía la profesora, hay distintos objetivos, hay distintas búsquedas, hay distintos contextos que rodean ese diálogo y hay distintos filtros, ¿ya? Entonces, ¿qué canales utilizamos para comunicar? Probablemente muchos de los que ustedes también utilizan. Tenemos boletines de prensa, redes sociales, una radio, revistas, un canal de televisión, tenemos especiales de prensa de distintos días, hay una amplia distribución de correos masivos, tenemos plataformas culturales, tenemos un centenar de medios de comunicación que nos podrían servir para nuestra función. Tenemos también un conjunto de redes sociales que suman más de 1 millón de seguidores en la universidad. La Universidad de Chile es la universidad más grande, sería darle demasiada importancia a la universidad, pero es una universidad muy importante, tiene 183 años, es la universidad más antigua de Chile y tenemos la atención diaria de que somos una institución muy observada desde múltiples ámbitos. Entonces, una de nuestras preguntas cuando empezamos a trabajar en comunicaciones, en mi caso ya hace 14 años, 12 años como directora de comunicaciones, nos preguntamos cómo hacer evidente la contribución que hacíamos, porque todos, probablemente acá todos los colegas sabemos que contribuimos, es un hecho, pero no podemos probarlo, no sabemos cómo hacerlo. No, también, y algo muy importante que va a cruzar la ponencia, es que no sabemos hacerlo de una manera que sea eficiente, porque muchas veces, todos sabemos que no podemos, nuestra función no está en medir, nuestra función está en hacer, y por lo tanto esa tensión entre hacer las cosas que tenemos que hacer, pero evaluarlas es infinita, ¿no? Es muy difícil equilibrar esos dos mundos. Y la respuesta que tuvimos ya la dio Valeria.
necesitamos planificar, necesitamos tener objetivos, una estrategia, tener indicadores, planificar metas y hacer seguimiento de esas metas. El año 2020 hicimos un clic, dijimos ya, es el momento de hacer un cambio y empezar a trabajar de una manera distinta. Y para hacer ese cambio, diagnosticamos lo que hacíamos de cara a generar una política de comunicaciones. Les digo desde ya que todavía la política de comunicaciones no está aprobada, sigue en discusión. La comunicación es un campo de batalla, muchas veces. ¿Qué hicimos para diagnosticar? Hicimos un autodiagnóstico, aplicamos cuestionarios de diagnóstico y estos cuestionarios fueron contestados por 128 periodistas de la misma universidad y 2.059 personas, públicos de todo tipo, que accedían a nuestros medios de comunicación. Queríamos saber qué pensaban de nosotros. Revisamos indicadores de los medios externos, hicimos una comparativa con normativas universitarias, diagnosticamos nuestras redes sociales y a partir de ahí generamos estrategias para el año 2020 al 2023. ¿Qué nos dijo este diagnóstico o qué nos permitió este diagnóstico? Nos permitió conocer las percepciones de las cosas que hacíamos, detectar el nivel de interés que habían generado nuestros contenidos, manejar los índices de interacción entre la comunidad, la universidad y sus unidades internas. También nos permitió caracterizar de mejor público a los públicos que teníamos en nuestra universidad, que son infinitos. Nos permitió también recoger diferentes puntos de vista, evaluaciones y comentarios que la misma universidad hicieron sobre nuestro trabajo, positivos, negativos, pero todos con miras a construir una propuesta de trabajo que se acercara más a la realidad y a las necesidades de nuestros públicos. A partir, como yo les decía, de ese diagnóstico, planteamos objetivos bianuales o trianuales que hemos ido evaluando en cada planificación anual. Yo entiendo que esta presentación va a quedar disponible, no pretendo leer esa masa de información, solo les quiero contar que hicimos objetivos que estuvieron vigentes el año 2020 al 2022 y al evaluar reformamos esos contenidos y los reorganizamos, cambiamos en algún caso y generamos un nuevo objetivo general y específicos para los siguientes años. ¿Cuáles son los indicadores de la comunicación? Un proceso, porque en ningún caso hemos terminado de transformar esos indicadores en un mecanismo de medición efectiva. Ya no pretendo decir que todo está concluido porque para nada. Y quiero traer aquí a un autor que en su texto Medición y Evaluación en Comunicación indica que la mayoría de las organizaciones desarrollan seguimiento de medios en un 84%, esto lo decía el 2011, como el que hacemos nosotros, el de la DIRCOM, pero solo un tercio, o sea el 34,4%, controla los efectos. ¿Qué queremos decir con esto? Que no se trata solo de hacer la medición, que ya es mucha tarea, ya es mucha pega, le decimos en Chile, sino que también tenemos que hacer algo con ese dato. Nos tiene que mover ese dato, movilizar hacia algún lugar. Y el mismo autor nos decía que un 82% realiza seguimiento de los medios, pero solo un cuarto evalúa los impactos financieros en los objetivos estratégicos o en los intangibles y recursos tangibles, con lo cual las prácticas en la evaluación están muy lejos de lo ideal. Que ahí entramos a hablar de los KPIs. También les voy a dejar disponible este cuadro que muestra los indicadores que actualmente, algunos de ellos, hacemos seguimiento. Evaluamos cuál es el número de noticias publicadas en nuestro sitio web, el número de boletines de prensa, el porcentaje de apertura de los boletines, el número de menciones en medios de comunicación, el número de noticias y cómo participa la universidad en los medios, el número de integrantes de la universidad que participan como fuente, los académicos que participan como fuente, las vocerías, pero esta vez sí, según género, y eso es algo que nosotros hemos considerado muchísimo para las acciones que estamos tomando. También evaluamos quiénes son las 10 personas
que tienen mayor cantidad de vocerías, la cantidad de medios nacionales e internacionales en las que participamos, el crecimiento de nuestra comunidad digital, el promedio de menciones en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Si se fijan, ahí hay una serie de indicadores que no hemos seguido sistematizando. ¿Y eso por qué? Porque justamente evaluamos que el costo-beneficio no tenía sentido hacer el esfuerzo de tener el dato si no nos iba a servir para lo que estábamos construyendo. Espérame, es que me tengo que devolver. Bien. En el 2024 realizamos un diagnóstico para actualizar esa primera evaluación que hicimos hace algunos años, pero para, de manera específica, evaluar la sostenibilidad y la pertinencia de los indicadores que estábamos aplicando. Y este cuestionario fue respondido por 69 unidades. Bien, respecto de lo que descubrimos es que todas las unidades de la Universidad de Chile hacen seguimiento, de alguna manera, ¿ya? Evalúan lo que están haciendo, miden lo que están haciendo. Y ese número es mucho mayor al que vimos en el 2020, ¿ya? Si antes era 33%, ahora es la mayoría. Y respecto de las áreas propuestas, hay un mayor seguimiento a las redes sociales y un mayor seguimiento a la web, mayor seguimiento a la gestión de prensa y a los correos masivos. Respecto del YouTube, por ejemplo, un 26,1% declaró que no utilizaba YouTube. Hay algo que yo no he dicho, pero en la Universidad de Chile hay cerca de 165 periodistas que trabajan en 83 unidades distintas. La Universidad de Chile tiene cerca de 100.000 personas entre estudiantes, funcionarios y académicos, pero tiene una versión descentralizada de su gestión. Cada facultad, cada unidad tiene sus propios periodistas, tiene sus propios equipos y tenemos solo coordinaciones a nivel central. Los periodistas que no son de mi unidad no dependen de mí, ¿ya? Sino que tenemos un sistema de red, de comunicadores, de trabajo en red. Hacemos muchísima diplomacia para lograr las cosas. Bien, y un dato curioso es que respecto de los correos masivos, que es una de las herramientas que más se utiliza, pese a que todos reclamamos de que hay mucho spam y etcétera, sigue siendo una herramienta muy utilizada y muy útil también, aunque no lo crean. Y es curioso y es un gran ejemplo porque pese a que todos ocupamos correos masivos, un 53% solamente hace seguimiento de lo que pasa en los correos. El 44% revisa la tasa de apertura. Un 30% no tiene acceso al seguimiento, es decir, realiza su trabajo a ciegas. No tiene ningún tipo de retroalimentación respecto a lo que está pasando. Ay, ¿por qué me pierdo aquí? Ahí, no. Bien, ¿qué dijimos? ¿O cómo sigue este camino de los indicadores? Vimos una oportunidad, 5 minutos me quedan, vimos una oportunidad en la política de comunicaciones. ¿Para qué? Para estandarizar y crear un sistema institucionalizado de indicadores comunes. Eso nos va a permitir hacer un seguimiento transversal de toda la universidad, que está basado en la experiencia de la DIRCOM en métricas y en sistematización. Una definición de un marco metodológico compartido con criterios y definiciones estandarizadas para facilitar la comparación, la identificación de impactos y las buenas prácticas. También nos va a permitir la evaluación de eficacia de acciones comunicacionales, es decir, ajustar dinámicamente las estrategias según los resultados que estamos viendo, y una retroalimentación permanente a unidades. También nos va a permitir alinear indicadores con el proyecto de desarrollo institucional de la universidad. Nos va a permitir capacitar de manera permanente a los equipos porque vamos a conocer las brechas que existen
y nos va a permitir hacer un seguimiento a la misma implementación de esa política con indicadores de desempeño, y ahí aparecen los famosos KPIs. También nos va a permitir hacer seguimiento a la divulgación del conocimiento a través de la medición de interés, alcance y efectividad de la labor, y hacer un seguimiento de la presencia mediática institucional. Algunos ejemplos de datos o indicadores que tenemos. Menciones en prensa externa. Ahí hay algunas de nuestras cifras de los últimos años. Menciones, pero asociadas al género. Y a partir del año 2024 sumamos una nueva lógica de indicadores, que son indicadores que están asociados a lo cualitativo, donde estamos trabajando con una clasificación de las noticias, pero a partir de conceptos, dividiendo secciones, categorías y coyunturas, de manera de poder precisar de mejor manera de qué estamos escribiendo. No solo cuánto, no solo con quiénes, sino que acerca de qué. Acá las cifras asociadas a la comunidad digital, el crecimiento de las redes. Algo importante que no quiero dejar de decir antes que se me acabe el tiempo. Todos estos indicadores de los que yo he hecho mención, que creo que es lo importante de este diálogo y esta conversación, no son solo datos que quedan en el escritorio y con lo que ni siquiera vamos a solicitar financiamiento, sino que son una información que asumimos para la labor diaria de las comunicaciones. Si nosotros no hacemos seguimiento de género, es porque queremos que pase algo con el balance entre la presencia de hombres y mujeres. Y el indicador nos va a ser útil para ver si estamos logrando con las acciones que hacemos el objetivo que pretendíamos. Y ese es el valor, creo yo, de los indicadores y de la métrica. Tener mayor conciencia y mayor manejo de la labor que hacemos diariamente y no simplemente sumergirnos en este océano de problemas que tenemos todos los días. Se me acabó el tiempo, pero básicamente decirles que la idea, no, sí, aquí termino, no, tampoco voy a perder también decirles que, por lo tanto, mi recomendación, pese a lo difícil que es hacer este seguimiento, es que levantemos un estándares de seguimiento y de medición de nuestro trabajo, porque solo así vamos a poder generar datos comparables de nuestro propio trabajo. No se trata de compararnos con otros, se trata de avanzar respecto de lo que nosotros mismos somos, de lo que nosotros mismos queremos lograr. Y el desafío, obviamente, siempre es en avanzar en metodologías comunes y en la integración de estos indicadores en la toma de decisiones institucionales. Pienso yo que teniendo indicadores de comunicación claros que podamos entregar a otras autoridades, ellos también pueden modificar o reforzar la labor en sus distintas áreas a partir de la comunicación, porque finalmente nosotros como comunicadores somos mediadores entre la organización y sus distintos públicos, y por lo tanto nuestra contribución puede ser mucho más potente, mucho más visible a partir de contar con números que no solo sean números. Muchas gracias. Muito obrigado, Mariela, inclusive pelo tempo, foi ótima a exposição em cima. Agora a gente passa, então, para o nosso segundo expositor, o Manuel Bonhecker. Obrigado. O passador. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Esta primera diapositiva que están viendo fue un aprendizaje hecho en la pandemia. Mientras compartíamos una charla con otras personas que estaban siguiendo la charla por el celular, me dijo alguien: las letras chiquititas que estás poniendo en la portada no las puedo ver. Y a partir de ahí empecé a incorporar esta idea de facilitar que todas las personas que estén interesadas en esto se puedan llevar las diapositivas, más allá de que entiendo que van a quedar disponibles para el Congreso.
En primer lugar, saludar la mesa, saludar especialmente a Fabia, agradecerte, Fabia, por la invitación. Estoy profundamente emocionado de estar aquí. Saludo a la mesa, saludo a la compañera Mariela, que ya la conocía desde antes. Saludo a la profesora Valeria, muy interesantes los conceptos, tengo muchas ganas de debatir varias cosas. Saludo el afecto que se siente aquí en Belo Horizonte. Cuando venía para acá me dijeron que Belo Horizonte era la Córdoba de Brasil, porque los cordobeses en Argentina somos conocidos por ser alegres, afectuosos, etc. Y me siento muy identificado y muy contento de estar en este lugar. Quiero recuperar 4 términos que tomó la profesora Valeria porque me parecen fundamentales. A veces en comunicación, y sobre todo en comunicación pública, nos pone los pelos de punta hablar de negocios. Pero si empezamos a entender el modelo de negocio como el modelo de sostenibilidad de los proyectos, va a ser una variable fundamental en la gestión. Hay una idea sobre bilateralidad o multilateralidad que se ha roto con lo digital, ¿no? La conversación digital es absolutamente multilateral y creo que medir nos convierte en actores fundamentales para la toma de decisiones en las organizaciones. Somos los responsables, los equipos de comunicación, de gestionar las relaciones que tienen las personas con las organizaciones, sobre todo si entendemos que las plataformas digitales median la relación con la institución. Tengo algunos datos sobre el mailing, pero eso es para la charla de mañana, así que ya me aprovecho y les paso el chivo para que vengan. Y creo que en el fondo la pregunta es una pregunta sobre la función de la comunicación. ¿Cuál es la función que cumple la comunicación para nuestras organizaciones? Porque todos nos comunicamos, pero no todos sabemos hacer comunicación. Quiero hablarles rápidamente desde dónde vengo a hablar. Trabajo en la Universidad Nacional de Córdoba, coordino la Unidad Central de Comunicación Institucional de la universidad, así que mi mirada está profundamente atravesada por los problemas cotidianos que tenemos. Cuando me invitó Fabi a hablar de esta charla, mi pregunta fue, ¿qué es un resultado en comunicación? Porque en general medimos lo que podemos contar rápido, likes, shares, views o cualquiera de esos términos, y creo que esta cuestión alcanza, pero no alcanza para responder a la pregunta que le preocupa a nuestras instituciones. ¿Qué vínculo estamos construyendo o deteriorando en la comunidad con nuestra comunicación? En estos minutos voy a tratar de mostrarles algunos de esos resultados. He trabajado no solamente en la Universidad Nacional de Córdoba, sino en una facultad que es base para un libro de metodología, que son los avances que voy a presentar en el día de mañana, pero también junto a Fabia trabajamos en la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, donde nos preguntamos cómo fortalecernos regionalmente. Algo que me parece muy importante es una discusión que creo que tenemos que dar hacia adentro de nuestras organizaciones, que la tarea de los equipos de comunicación es mucho más que postear. Solemos decir en nuestras organizaciones que en general nos llaman y nos dicen, vos que hacés los videos, vení a hacer algo. Y ese es el momento en que nos enteramos de la importancia de la acción comunicacional. El problema de fondo es que si pensamos la comunicación solo como difusión, los indicadores que vamos a usar para mostrar éxito van a ser siempre y necesariamente superficiales. Alcance, impresiones, reproducciones. Eso no es malo en sí mismo, pero esos números dicen muy poco sobre el acceso real a derechos, servicios u oportunidades. Podemos tener una campaña con miles de views, miles de reproducciones, y sin embargo seguir teniendo estudiantes que no saben cómo inscribirse a la universidad. Cuando reducimos la comunicación a postear, también reducimos la medición a contar impactos. Ahora, ¿qué cambio concretamente en la vida de las personas como resultado de esa comunicación? Esto es la definición conceptual que a mí más me importa. Trabajo sobre una idea de sistema pensado más allá del modelo de difusión. Mi propuesta es pasar del modelo difusionista a un modelo de construcción vincular, ¿sí? Detrás del imaginario de postear hay un modelo que todos conocemos y que se reproduce en las dimensiones digitales. Vamos a colgar eso que hicimos en la realidad. Vamos a colgar una pieza que pareciera no ser lo mismo que lo que sucede en la gestión de las instituciones. La universidad emite un mensaje, lo manda por un canal y espera que el destinatario lo reciba y actúe en consecuencia. El esquema clásico de comunicación de masas.
Este esquema sigue sosteniendo el modelo de persuasión unilateral, pero tiene algunos problemas grandes. Poca retroalimentación, bajo nivel de segmentación, y confundimos silencio con consentimiento. Si nadie se queja, suponemos que la comunicación funciona. Lo que venimos trabajando en Córdoba y que desarrollo en el libro que les voy a presentar mañana es un sistema de comunicación vincular. Otra forma de mirar el problema y pensar la comunicación como un ecosistema de vínculos con múltiples stakeholders o grupos de interés. Ahora la pregunta ya no es enviamos el mensaje, publicamos el carrusel o cualquier nombre que se le quiera dar, sino cómo se están relacionando los estudiantes, docentes, graduados, no docentes, con las plataformas institucionales. Por lo tanto, medir resultados deja de ser contar outputs y pasa a ser observar vínculos y trayectorias. Todo esto se vuelve más nítido si aceptamos un dato que a veces subestimamos. Una buena parte de la experiencia universitaria sucede mediada por pantallas. La inscripción, la consulta de planes de estudios, la búsqueda de becas, participación en convocatorias, etcétera, 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 sucede por sitios web, redes sociales, formularios, plataformas. Lo cual tiene un lado incómodo y un lado interesante. El incómodo es que si la arquitectura digital está mal pensada, generamos frustración, exclusión. Todas las encuestas que hemos hecho en la Universidad Nacional de Córdoba nos dicen que las personas no encuentran la información que están buscando. Dícese, si lo leen en Google Analytics, la tasa de rebote de un sitio web. Es decir, la cantidad de personas que entran a un sitio y no hacen nada. El lado interesante de esto es que esas plataformas producen datos. No solo datos de volumen, sino de comportamientos. Dónde se hace clic, cuánto tiempo permanecen. El tema es cómo los leemos. Y acá aparece la tensión central. Podemos usar esos datos para probar desempeño o usarlos para gestionar relaciones. Y hay un concepto ético que a mí me gusta mucho, que es, si solo pensamos en lo que queremos decir, no nos importan los que nos van a escuchar. Y esto hace un ordenamiento de los esfuerzos comunicacionales de las organizaciones. Es menos importante lo que nos preocupa difundir, y acá voy a decir algo que probablemente me reten, pero ¿cuántas notas colgamos en los sitios web sobre las reuniones de funcionarios que nadie lee? ¿Cuántos esfuerzos hacemos en términos comunicacionales, ¿sí?, por datos que... Y les voy a mostrar alguna información sobre esa. Entonces, cuando hablamos del modelo vincular, estamos diciendo algo que tiene que ver con que el punto de partida no puede ser solo la institución, aunque mi mirada de aquí tiene que ver con cómo la institución gestiona eso, sino cómo trabajamos lo que necesitan los distintos segmentos de nuestra organización. Si queremos medir resultados, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, en el caso de estudiantes potenciales, ¿lograron entender lo que ofrece la universidad? En el caso de quienes están adentro, ¿encuentran la información que necesitan? En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba nos encontramos con una estructura sobredimensionada en términos operativos. El 50% del personal del área de comunicación son gente que sabe usar cámaras y videos, ¿sí?, y con muy poca capacidad en términos estratégicos. Y me quiero adelantar un poco para no pasarme sobre esto. Y algo que creo que en el mundo de la comunicación tenemos que asumir es que si nos seguimos pensando desde el lado de la producción de contenidos, la inteligencia artificial nos va a pasar por arriba. El giro estratégico de las oficinas de comunicación es fundamental. Hoy GPT, Gemini, etcétera, 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 producen textos a una velocidad, ¿sí?, y con un impacto tan potente. Con esto hay que reconocer todas las tareas, sino cómo aprovechamos esas capacidades para potenciar el impacto que podamos generar dentro de las organizaciones. Y aquí vienen los datos. No sé si se ven bien, pero yo leo más o menos desde aquí. Cuando nos pusimos a ordenar el ecosistema, lo que nos dimos cuenta es que las secciones más visitadas por lejos, ¿sí?, son las secciones de servicios de la organización. Es decir, el campus virtual, las carreras de grado, las inscripciones. Pero este es el dato más importante. Después yo les traduzco lo que dice ahí. Pero cuando ingresamos, leímos cuáles eran las noticias más leídas, ¿sí?
Ninguna de las noticias más leídas son las reuniones con alguien, sino los cursos del campus virtual, las inscripciones, las becas, los recursos, los servicios. La pregunta es, ¿qué lugar ocupan dentro de la arquitectura digital ese tipo de contenidos de comunicación? Y además, para usarlos estratégicamente, de tal manera de posicionar al lado de ese contenido, el contenido político que nos interesa posicionar. Partir de los intereses y de las necesidades de las personas que nos interesan desde la organización, desde la universidad, y en función de eso instalar la agenda que queremos instalar. Un dato muy importante, y que me parece que a veces lo subestimamos, es que los decisores políticos de las organizaciones no tienen por qué saber nada de comunicación, porque no se dedican a eso. Entonces, los comunicadores y las comunicadoras tenemos la función también de educar, ¿sí? Porque si no, me tomo una anécdota fuera de programa. En una de las campañas políticas dentro de la universidad que nos tocó gestionar, el referente para el que yo trabajaba, habíamos acordado que no íbamos a hacer nada por Instagram, porque él es una persona que no trabaja en Instagram, no le interesa, lo iba a exponer. Y un amigo de él le dijo, che, vos no estás en Instagram. Y nos hicieron abrir una plataforma sobre eso, lo cual nos costó recursos, esfuerzos, y él ya tenía las plataformas de la institución para posicionarse. Entonces, aquí el ejemplo que quiero dar con esto es que no importa lo que yo esté mirando en Instagram, sino lo que le sirve al segmento al cual yo me quiero dirigir. Y así es como este tablero de comando, esto está hecho con Looker Studio. Todas las muestras de métricas que les estoy dando son plataformas gratuitas, sin costo, etc. A partir de la gestión que nosotros asumimos en la universidad, le enviamos a todos los decisores políticos y a sus responsables de comunicación un tablero que les muestra las notas más leídas, los dispositivos desde los que acceden las personas que entran al sitio web, y esto es muy importante. ¿Cuántas de sus sitios web son mobile first? No responsivos, mobile first. Porque en el caso de la Universidad Nacional de Córdoba, el 80% de los accesos son desde celulares, ¿sí? Entonces, y eso no tiene que ver con hacer más bonita nuestros productos, sino con entender el contexto de recepción y de relacionamiento que tienen las personas con nuestra comunidad. En ese sentido, hablo de responsabilidad que tenemos, ¿no? Hicimos una cosa más. En el sitio web anterior de la Universidad de Córdoba, el fragmento que ven allí de esa foto es el slider principal del sitio, ¿no? Fíjense dónde hacen más clic las personas. Las nubes más densas son el acceso para ingresantes, para estudiantes y para el campus virtual. Y miren el lugar que ocupan dentro del sitio web. Así es que nos fuimos, si acceden hoy al www.unceduar, a un modelo que prioriza la oferta académica de la universidad, ¿sí? Y que está diseñado, fíjense, tiene la opción, la oferta académica, las instituciones, los trámites, y ese fragmento que se ve que dice hay becas, tiene un objetivo concreto. En el full screen de la pantalla es llevarte a darte curiosidad para que sigas scrolleando para abajo. Están pensadas las interacciones con cada uno de esos sectores. Otro dato. El sitio anterior de la universidad tenía en todas las secretarías y en todas las áreas sliders principales, y en este caso es la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba. Los dos recursos principales son becas y subsidios para investigadores. Sitio anterior, sitio nuevo. Fíjense el lugar que pasó a ocupar becas y subsidios en el home de esa parte del sitio, ¿no? ¿Saben qué impacto tuvo eso? Cayeron en pocos meses casi por completo las consultas por mail que eran ¿dónde están los subsidios? Entonces, reflexionando para ya empezar a cerrar efectivamente, si terminara acá, quedaría flotando la idea de que alcanza todo con más datos y mejores tableros de comando. Pero no creo eso, porque hay dimensiones, como bien decían además las colegas anteriormente, que no entran en un tablero. La confianza, la legitimidad, la capacidad de movilizar actores, la manera en la que una institución escucha y modifica decisiones a partir de esa escucha.
Si nos dejamos seducir por la metricolatría o las métricas de vanidad, vamos a terminar midiendo solo aquello que es fácil, clics, impresiones, interacciones. Y dejamos afuera justamente lo que vuelve significativa la comunicación pública, la capacidad de disputar sentidos, de ampliar derechos. Valeria mencionó los problemas intratables, como la polarización y las crisis políticas. Mi tesis es que si la universidad no puede resolver lo básico, que un estudiante encuentre la beca que está buscando, no tiene legitimidad política para poder establecer y disputar esos problemas intratables. Por eso, en nuestra experiencia, las métricas tienen que estar siempre combinadas con otros insumos, procesos de escucha activa, espacios de diálogo con las áreas y una lectura política de las tensiones que aparecen en los canales. Y acá está la parte incómoda. Ningún número por sí solo resuelve los conflictos de poder dentro de la universidad. Lo que los números pueden hacer es alimentar esas discusiones de una manera honesta. Entonces, mensurar, medir para quién y para quiénes y por qué. La primera pregunta que habría al principio es ¿qué noción de resultado está guiando nuestras elecciones de indicadores? Si el resultado es ser tendencia, viralizarse, vamos a elegir un tipo de métrica. Pero si el resultado es que más personas logren estudiar, investigar, acceder a servicios, necesitamos otro tipo de indicadores. La segunda pregunta es ¿cómo incluimos el acceso efectivo a derechos en los sistemas y servicios que vamos a medir? No alcanza con saber cuánta gente vio la campaña sobre becas. Lo que importa es cuántas personas que necesitaban la beca pudieron efectivamente acceder a ella. Y eso implica cruzar datos, trabajar con otras áreas y aceptar que la comunicación no es un compartimiento estanco. Y allí es algo que me interesa resaltar y que apareció en la apertura del congreso anterior de la rectora de aquí de la universidad y que hizo un señalamiento a Fabia, que lo quiero rescatar porque habló de que la rectora, nada que pasa por la mesa de la rectora, deja de pasar por la mesa de comunicación. Y esta es la disputa central que tenemos los equipos de comunicación, que ocupemos una mesa en la mesa de decisiones estratégicas, porque tenemos aportes diferenciales para hacer eso en la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo evitamos que la presión por mostrar números borre la dimensión pública de nuestro trabajo? Si la comunicación se convierte solo en producción de indicadores para tranquilizar autoridades, perdemos de vista nuestra responsabilidad frente a la sociedad. Mensurar no puede ser reducir la universidad a un conjunto de métricas de marketing, porque si bien lo vamos a hacer dentro de Instagram o de lo que fuere, hay que reinterpretar el significado de esas métricas. Termino acá. Lo que intenté mostrar es que las mismas herramientas de medición pueden sostener dos modelos de comunicación muy distintos. Uno centrado en la difusión y el volumen y otro centrado en los vínculos y el acceso efectivo a oportunidades. No traigo ni una receta ni un dashboard perfecto, sino una invitación a que usemos las métricas para algo más que autocelebrarnos, sino que usarlas para discutir qué universidad estamos construyendo. Este QR intencionalmente los invita a que quedemos conectados por WhatsApp. Los vuelvo a invitar mañana a la 1 a que sigamos discutiendo esto. Muchas gracias.